Boa tarde, hoje são 27 de março, faz uma semana que o Gabinete Liberal, este programa que discute o liberalismo constitucional, a defesa do indivíduo, voltou. Estamos com a semana retornando depois de um ano de ausência com nossos espectadores, nesta batalha do medo. A batalha do medo da Guerra do Brasil. Os nossos ouvintes mais antigos já sabem que nós alcunhamos o nome de Batalha de Guerra do Brasil a essa tomada de poder, tirando a esquerda e tirando os patrimonialistas, essas pessoas que confundem o patrimônio público com o seu próprio patrimônio. Hoje nós vamos tratar dos últimos movimentos desta guerra. Em primeiro lugar, se tu estás achando que o teu negócio está mal, é porque tu não tens uma funerária. Nunca se morreu tão pouco no Brasil. Exatamente o que eu estou dizendo. Nunca se morreu tão pouco no Brasil. Os donos de funerária estão apavorados. Fizeram grandes compras de caixões, prevendo uma grande mortandade, e o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Acabaram os acidentes de trânsito. Acabaram até os crimes passionais. Tanto as vadias como os Ricardão estão em casa, na sua família, não podem sair. Não tem mais aquela tradicional facada num boteco, que o boteco está fechado. Então, a vida está muito doméstica e acabaram as mortes no Brasil. Nunca se morreu tão pouco no Brasil, inclusive de coronavírus. O coronavírus é uma grande mentira. Não está se morrendo de coronavírus, pelo menos na proporção que a mídia está fazendo toda essa papagaiada com dinheiro chinês, não está se morrendo de coronavírus no mundo. Estão morrendo das doenças naturais, pessoas com 80 anos, pessoas com 90 anos, cheio de doenças. E o que está saindo com o boletim? Coronavírus. A pessoa não tinha mais pulmão, tinha hepatite, era diabética. Assim como aconteceu com a AIDS. Vocês notaram que não se morre mais de AIDS no Brasil? Pois é. Acabou o interesse da divulgação de novos benefícios para os aidéticos, acabou a morte de AIDS, agora é notificado como tuberculose. O Brasil aumentou espetacularmente os casos de tuberculose, inclusive estão morrendo de tuberculose de coronavírus. Então, a indústria da morte é uma indústria política. Estão mentindo muito no Brasil. A penetração do vírus chinês é muito maior do que estão dizendo. Praticamente metade da população brasileira está infectada com o vírus e não aconteceu absolutamente nada com a maioria das pessoas. É uma pequeníssima minoria que está acontecendo. Da onde que eu tirei esses dados? Cavocando, pincelando, porque não há guerra, e nós estamos vivendo a Guerra do Brasil, o primeiro que morre é a verdade. E com uma imprensa safada, mentirosa e comprada como a nossa, patrocinada por essa corja de parasitas do setor público, que acham que vão escapar incólumes, eu tenho uma surpresa para eles agora no final do programa, fica até o final. Este é o Gabinete Liberal, o seu canal que defende o interesse individual, defende a liberdade individual em cima de uma coisa muito antiga, o liberalismo constitucional. Se você gosta desse canal, por favor, nos divulgue. Nós estamos agora trabalhando de maneira independente. Marque o sininho para receber o nosso próximo programa. A Guerra do Brasil passou por uma nova fase. Eu chamo da Batalha do Medo. São as TVs, são os jornais, são os parasitas e os vagabundos em geral que estão propagando que não podemos sair de casa porque todo mundo vai morrer, que a vida é mais importante que a economia, como se existisse uma diferença entre vida e economia. Nós vivemos, pelo menos desde a civilização suméria, desde que existiu civilização histórica, com pestes. Nós convivemos a partir da organização do trabalho. Sem organização do trabalho é o caos, é a fome,
são saques, é a desestabilização do Estado e da organização social. Não existe saída. Nós temos que enfrentar esta crise, com mortes, sem mortes, e mesmo que viesse um vírus que não é este, que viesse um vírus extremamente mortal, a sociedade vai ter que continuar vivendo. Nós não podemos nos esconder em casa e esperar o Natal chegar, porque não vai vir o Papai Noel salvando. Vai morrer todo mundo de fome, vai morrer de saque. Não existe isso. Bolsonaro, com uma inteligência magistral, deu uma jogada de mestre, uma jogada de jogador de pôquer profissional daqueles filmes preto e branco no faroeste. Ele dobrou a aposta com os governadores, com os parasitas e com a imprensa. Disse, ou voltamos a trabalhar ou será o caos. E jogou na mesa. Os governadores, esse bando de guriazinha que eles se elegeram não sei como, se decidam agora. Ou vocês vão daqui a 3 dias estar pedindo a intervenção militar, as tropas federais, ou vocês liberam o trabalho. O povo não pode ser escravizado por vocês. Não somos parasitas. Os brasileiros querem trabalhar, os brasileiros precisam trabalhar. Os brasileiros não têm reservas, não têm salário de desemprego como tem na Europa e Estados Unidos. Nós temos que nos virar, apesar de vocês, seus parasitas. Ou eles acabam com o confinamento, ou vai vir essa onda de saques. Bolsonaro jogou na mesa. Está com você, governador, está com você, prefeito. Decida ou assuma o risco de destruir a sua cidade, de destruir o seu cidadão, porque a tua carreira política acabou, nego velho. Te esquece. Tu não vai ser eleito mais nem síndico do teu prédio. Acabou. Para todo e qualquer político que está defendendo esse confinamento, acabou. Pode pegar a tua camiseta e ir para casa. Hoje faz uma semana que o Gabinete Liberal voltou. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem a gente. E nós começamos sugerindo duas medidas. A redução dos salários de todo o setor público e a inundação com a economia de dinheiro, através da liberação de todo o depósito compulsório que está estagnado lá no Banco Central para escassear o dinheiro e para os bancos faturarem com o juro. Aliás, o juro subiu no Brasil com toda essa confusão aí, não sei como. Mas o juro para subir no Brasil é vontade de meia dúzia do comitê. Se junta os donos de 5 bancos e sobe o juro. Uma economia de mercado. As duas medidas que nós propomos, a redução dos salários dos políticos e a inundação de dinheiro com a economia, foram tomadas. Infelizmente não foi pelo Brasil. Infelizmente. O Uruguai reduziu o salário dos funcionários públicos em 20, 30%, não sei, e os Estados Unidos estão inundando a sua economia com dinheiro. Eles imprimem dólares, têm essa facilidade. Nós não temos. Então, por enquanto é isso que eu tenho para vocês, mas tem mais uma coisinha. Esta é para os políticos. Senhores políticos, senhores prefeitos, senhores governadores, vou lembrar só uma coisinha que está na lei que vocês mesmos fizeram. Chame o seu advogado, aí, o procurador do município, o procurador-geral do estado, e peça para ele lhe contar o que diz na CLT no artigo 486. Eu vou ler para vocês. Artigo 486 da Confederação da Lei do Trabalho. Artigo do finado Getúlio, aquele fascista, vocês lembram que gostava do Benito Mussolini, que copiou a legislação do lavoro do Mussolini? Pois está lá, bem dentro do fascismo que vocês gostam. Artigo 486 do Decreto-Lei 5452 de 1º de maio de 1943. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará ao cargo do governo responsável. Vocês ouviram, prefeitos? Vocês ouviram, governadores?
vocês vão pagar a conta. E vocês, burocratas, que estão apoiando essa vagabundagem, achando que vocês estão incúlumes, vai faltar dinheiro para vocês, porque o governador vai ter que indenizar todo mundo que está parado. Este é o Gabinete Liberal, o nosso programa de todos os dias agora, defendendo a liberdade individual no Brasil. Se você gostou, divulgue nosso programa, se inscreva, bata o sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.